Bem-vindo à segunda parte do Direito a Falar, um programa feito em colaboração com a revista Advogados. E convidado desta edição, José Miguel Júdice, sócio e fundador da PLMJ. Doutor, concorda com a abertura do capital das sociedades de advogados a não advogados? Eu sou um velho advogado, como compreenderá. Essas modernices fazem-me sempre um bocadinho de impressão. Eu sou de um tempo em que de facto, uma sociedade de advogados era e continua a ser, apesar de tudo, o que o nome diz, uma sociedade de advogados. Quando eu era bastonário, o Dr. Jorge Abreu coordenou uma equipe notável e fizeram um projeto de lei de sociedades de advogados, que foi aprovado pelo Conselho Geral da Ordem e depois foi, obviamente, transformado em lei da República. E claramente se insiste nessa ideia. Agora, nós não podemos pensar que o mundo se mantém sempre igual. O Dr. Azeredo Perdigão, quando foi convidado por Carlos de Gulbenkian para ser advogado dele, e ele lhe pediu para ir ao hotel falar com ele, telefonou ao bastonário da Ordem a perguntar se não seria uma falta ética um advogado sair do escritório para ir à casa do cliente. As coisas mudam, portanto, eu não sou nada em abstrato contra o princípio de que haja o funding através de capitalistas, digamos assim, possa ajudar os projetos das sociedades de advogados, mas tenho muito receio disso. Portanto, eu diria que espero que a minha sociedade de advogados, mesmo que seja possível legalmente, não tenha sócios capitalistas até eu ir embora. É possível conseguir ter a preservação dos deveres deontológicos quando o principal objetivo de quem investe numa sociedade, seja ela de advogados, seja ela outra qualquer, é obviamente ter o maior retorno possível? Eu percebo a sua pergunta, mas deixe-me dar-lhe uma resposta que não é por ser politicamente correta que é falsa. O melhor capital de uma sociedade de advogados é a ética, é a deontologia. É aos clientes saberem que nós somos fiéis a eles, que nós não os prejudicamos, que nós não os traímos. É aos colegas saberem que podem conversar connosco, que nós não vamos divulgar conversas confidenciais. É nós respeitarmos os outros para sermos respeitados por eles. Portanto, se um investidor investe numa sociedade de advogados achando que a parte ética e deontológica não é o capital mais importante, há dois equivocados. Os sócios que o convidaram a investir e ele. Portanto, eu acho que seria uma estupidez se a entrada de capital de terceiros levasse a uma diminuição da densidade ética das sociedades de advogados. Portanto, não acredito que isso acontecesse. Se acontecer, é bem feito. Isto é, quem fizer isso perde. E os capitalistas perdem o dinheiro e os advogados perdem os clientes. E relativamente à tributação das sociedades de advogados enquanto sociedades comerciais, concorda com essa possibilidade de opção? Ora bem, eu diria que devem ter a possibilidade de opção. Não tem nada a ver com as sociedades de advogados serem sociedades comerciais. Tem a ver com uma coisa completamente diferente. As sociedades de advogados, sobretudo as maiores, têm organizações profissionais e laborais, empregados, não estou a falar de advogados, estou a falar de contabilistas, pessoas que tratam da área comercial, pessoas que tratam digamos, da contabilidade, da faturação, etc. E pagamos, os advogados hoje em dia, sobre os lucros das sociedades de advogados, que vivemos em transparência fiscal, pagamos cerca de 60% do que ganhamos. Isto é, por cada 100 euros que um cliente me paga, 60 nós entregamos ao Estado. É demasiado pesado. Está para além da tolerância razoável. Por outro lado, uma sociedade comercial paga 25% e mais, enfim, pode ter uma derrama e tal. Ora bem, eu sei que se os dividendos forem distribuídos pelas sociedades aos seus acionistas, é natural que eles depois também paguem impostos sobre isso, em certa medida. Mas, em todo o caso, eu acho que, eu não sou fiscalista, mas acho que realmente fará todo o sentido que os advogados possam fazer uma análise, uma arbitragem entre funcionarem com transparência fiscal ou criarem uma estrutura fiscal idêntica à das sociedades comerciais, porque substancialmente as sociedades de advogados têm uma estrutura, têm uma organização muito semelhante às sociedades comerciais. Têm uma ética diferente. Obviamente os advogados não são empregados uns dos outros. Isso são, portanto, as exceções, são a especificidade. Portanto, nós temos neste momento a estudar essa possibilidade, para sabermos se devemos ou não optar por ela, se ela vier a ser concretizada. Isso pode até ser muito importante para a internacionalização. Para a internacionalização das sociedades de advogados portuguesas. Em que medida? Porque permite maior capitalização das próprias sociedades? Por várias razões. Porque permite capitalização, porque permite também resolver um problema regulatório, isto é, por exemplo, nós temos o Dr. Tomás Timbane, que é um magnífico advogado moçambicano, é
para nós, nosso sócio, a 100%, igual a nós, mas não sendo advogado português, ele não pode ser sócio de PLMJ. O que é um disparate, acho que a Ordem deveria alterar isso, mas pronto, são as regras, têm de ser aceitas. E, portanto, uma estrutura societária pode, eu não estou a dizer que seja, está a ser estudado pela nossa equipe de Direito Fiscal, que é, aliás, muito qualificada, e, portanto, eu não tenho opinião muito firme sobre isso. Farei o que o Managing Partner decidir, depois de consultar a equipe fiscal que está a analisar esta questão. Mas não me repugna. Já há pouco falámos da reforma fiscal. Que avaliação faz da reforma de direito que está a acontecer neste momento? Que avaliação faz do trabalho da Ministra da Justiça? Olha, eu sou suspeito, não é? Eu sou muito amigo, não sou amigo pessoal, não de casa, mas sou muito amigo e um grande admirador da doutora Paula Teixeira da Cruz. Tive a oportunidade de a conhecer muito bem, já a conhecia, mas tive a oportunidade de conhecer muito bem, trabalhei 3 anos com ela, quando fui bastonário. E tenho dela uma impressão tão positiva que, a minha opinião, eu não poderia ser árbitro neste litígio, digamos. Ela é uma excelente ministra ou não é uma excelente ministra? Eu diria, não posso aceitar. Não posso aceitar porque, embora seja independente, ela não me deve nada a mim, eu não devo nada a ela, podia não ser imparcial. Mas, depois de dito isto, eu acho que ela está a fazer a primeira grande reforma sistemática que se faz desde Alberto dos Reis. E, portanto, isto em si mesmo já justifica o elogio. E está a fazer uma boa reforma. Já lhe disse, não é uma reforma perfeita, nem seria de esperar que fosse, mas é uma boa reforma, uma reforma que vai claramente na boa direção e que pode, se todos ajudarmos, pode melhorar substancialmente o funcionamento do sistema judicial. E tem trabalhado incansavelmente, tem-o feito com uma seriedade, com rigor, é uma pessoa com valores éticos ao mais alto nível que eu conheço. E, portanto, é uma pessoa que eu muito admiro e que podia estar a ganhar muito dinheiro, porque era um dos grandes advogados portugueses, e está a dedicar-se vários anos da sua vida, e eu sei bem, porque eu nunca tive isso, só enquanto fui bastonário, perdi praticamente todos os meus clientes. Recomecei de novo em 2005, e ela, obviamente, mas eu ainda podia trabalhar como advogado, ela não pode. Portanto, a doutora Paula Teixeira da Cruz está a dedicar ao serviço público o melhor que tem para dar, que é o seu tempo, numa carreira que exige tempo e dedicação aos clientes. Dizia agora mesmo que é preciso que todos colaborem com essa reforma da Justiça. O atual bastonário tem colaborado com essa reforma da Justiça? O atual bastonário está, felizmente, a terminar o seu mandato. Portanto, fez coisas positivas, com certeza. Eu sempre disse quando ele foi eleito, que ele, em matéria de defesa do Estado de Direito, em matéria de defesa dos direitos fundamentais, eu tinha a total confiança nele. E com um ou outro exagero típico do seu temperamento, eu diria que o António Marinho foi um excelente bastonário na defesa do Estado de Direito. Agora, em tudo o resto, também disse na altura, ele não ia ser um bom bastonário, não foi. Portanto, ele de facto criou um conflito com a Ministra da Justiça que não ajuda, mas vai haver eleições dentro de 6 meses. E, em todo o caso, não é o bastonário, nem é o presidente da Associação Sindical de Juízes, nem é o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, nem é o presidente dos Sindicatos Oficiais de Justiça, etc., que vai pôr a reforma a funcionar. São os juízes, os procuradores, os advogados, os oficiais de justiça. E eu acredito que, com a pressão da sociedade, com a pressão dos nossos clientes, nós vamos colaborar com isso. O estudo que já falei há pouco sobre justiça económica é muito importante a muitos níveis, é talvez o maior estudo que alguma vez se fez em Portugal de forma sistemática sobre a justiça relacionada com as empresas. Tem o primeiro inquérito feito pelo INE, cientificamente, à percepção da justiça, e as empresas, de uma forma que me deixou a mim próprio muito surpreendido, entre 10 problemas, ou 10 ou 15 problemas que têm de enfrentar e que os preocupam, o segundo é a justiça. É muito mais do que a qualidade laboral, muito mais que as leis laborais, muito mais do que os problemas da crise económica ou financeira. Isto deve-nos obrigar a pensar. Nós devemos olhar para os nossos clientes e não para os nossos interesses corporativos. Há pouco dizia que matou esse gosto pela gestão, não o quer exercer mais, se possível. Também aconteceu o mesmo com ser bastonário de novo da Ordem dos Advogados? Não. Isso eu acho, aliás, que um bastonário só deve ter um mandato.
Foi sempre a boa tradição, houve exceções e boas exceções, como é óbvio, não estou a discutir isso, mas, digamos, todo o meu serviço cívico à profissão dei-o em 3 anos da minha vida, em full time, praticamente deixei de trabalhar e está dado, não é? O resto dos anos que tenho para trabalhar, na parte profissional, quero dedicá-lo claramente aos meus clientes e ao meu escritório. Alguém que gostava de ver como próximo bastonário da Ordem dos Advogados? Não, por razões que não importa, são pouco relevantes, eu deixei de ter qualquer participação na vida da Ordem dos Advogados. Deixei mesmo de votar na Ordem dos Advogados. E, portanto, não apoiei nunca mais nenhum candidato. Há alguns dos candidatos conhecidos que me merecem muito respeito, outros não os conheço, portanto, provavelmente também mereceriam, mas não os conheço. Merecem-me respeito, como toda a gente me merece respeito, até prova em contrário. Mas alguns que eu conheço acho que são pessoas de bem, pessoas com qualidade. Os advogados vão votar, e os advogados, aliás, votaram no Dr. António Marinho Pinto, que tem uma total e absoluta legitimidade democrática. Tem saudades da política ativa? Nunca a fiz para ter saudades, isto é, nunca fui deputado, nunca fui ministro, nunca fui secretário de Estado. No sentido da intervenção política? Agora, às vezes apetece, mas também foi uma opção que um bocado tomei, não há tempo para tudo. E como eu decidi realmente, os próximos 7 anos, até aos 70, dedicar-me a ajudar a consolidar este projeto que é de sucesso, se me permitem a modéstia, na pequena parte em que contribuí para ele, que é a PLMJ, eu quero dedicar os próximos 7 anos aos meus clientes e aos meus colegas. Também já disse que depois dos 70 quer dedicar-se à família. Pergunto-lhe, e depois a política pode ser uma opção? Não, isso a política não. Mas continuarei a fazer arbitragens. Se tiver saúde, se a cabecinha estiver ainda a funcionar razoavelmente, quero estou a aumentar cada vez mais o tempo de dedicar a arbitragens como árbitro, e a partir dos anos que tiver 70 anos, se ainda estiver em bom estado, irei apenas dedicar-me a fazer algumas arbitragens. António Costa tem sido um bom presidente da Câmara de Lisboa? Também sou um bocadinho suspeito, tenho uma grande admiração e amizade. Foi mandatário de António Costa? Fui mandatário na primeira campanha, não pude ser mandatário dele, nem sequer votar nele, porque ele tinha na lista uma pessoa que me tinha insultado e não me tinha insultado em público, não me tinha pedido desculpas publicamente. Portanto, a partir desse momento eu era incapaz de votar numa pessoa com essa atitude, mas continuo a dizer que o Dr. António Costa está a ser um excelente Presidente da Câmara Municipal de Lisboa. Seria um bom secretário-geral do PS? Eu não estou muito na política, mas sem dúvida que era. Mas é uma pessoa muito atenta, obviamente. Sim, sem dúvida que era um excelente secretário de Estado. Mas já uma vez disse que o calendário não lhe é fácil. Às vezes a vida é isto. As melhores pessoas têm um calendário que não se adequa bem às suas condições. De facto, eu acho que ele daria um excepcional secretário-geral do PS, não tenho dúvidas nenhumas quanto a isso, porque é uma pessoa muito determinada, muito forte, mas ao mesmo tempo com enorme capacidade de criar consensos. Qualidades que daria um bom Primeiro-Ministro também? Com certeza que sim, é um bom Presidente da República. O António Costa tem à sua frente, é muito novo ainda, e tem à sua frente uma carreira brilhantíssima. É um homem seríssimo, é um homem que optou por abraçar o serviço público. Eu conheci-o como advogado. Há muitos anos, enfrentei-o num litígio tenso, e eu costumo dizer que quando 2 advogados se enfrentam em tribunal, só há 2 hipóteses a seguir: ou ficam amigos ou cortam relações. E sobretudo porque eu sou muito abrasivo às vezes no tribunal, nem sempre sou justo, por vezes exagero, e portanto realmente ficámos amigos, e essa amizade tem perdurado, apesar das naturais divergências e até de divergências ideológicas que existam. Parece-lhe que o Governo está a fazer um bom trabalho? Mas, o Governo está a trabalhar à beira do abismo, quer dizer, se alguém está a governar um país sabendo que o mais pequeno passo em falso leva a cair 500 metros num precipício, não se pode analisar esse governo da mesma maneira que se analisa um governo que está num terreno firme, ou acha que está, onde pode andar para a direita, para a esquerda, para a frente ou para baixo, e nunca cai pelo precipício. Portanto, nós, para analisarmos este governo, temos de analisá-lo neste contexto. Em segundo lugar, este governo está a funcionar num contexto em que não tem poder. Quem é o verdadeiro primeiro-ministro de Portugal é a senhora Angela Merkel. E quem pensar o contrário está rigorosamente enganado, disse-o há 2 anos. Portanto, ainda no tempo do Sócrates. Portanto, de facto, assumindo tudo isto, com erros, com problemas de comunicação, com alguns erros de casto e com este disparate, que sempre o disse, de ter 2 mega-ministérios, onde excelentes ministros não têm tempo para ser ministros, praticamente, porque é impossível. Ministérios que ocupam, a ministra Cristas tem todo o território nacional, incluindo as zonas económicas exclusivas. O ministro Álvaro Santos Pereira tem toda a economia produtiva, exceto a agricultura.
e a pesca. Portanto, São muitos dossiês. São mais. Portanto, exceto esses erros de caixa, há alguns problemas que podiam ter sido evitados. Eu acho que este governo está habitado por um esforço reformista, por uma coragem muito grande, pela perfeita convicção que, por muito que eles não o possam dizer, o mais provável é que eles percam as eleições e eles sabem, não podem deixar de saber isso. Ora, quem está a governar, um político, a fazer reformas, sabendo que o mais provável é que os portugueses o mandem embora, é, guardadas as distâncias, o mesmo que o Churchill. O Churchill salvou a Inglaterra e, a seguir, os ingleses nem queriam pensar na guerra. Mandaram embora o Churchill, não porque não gostassem dele, porque sempre que olhavam para ele lembravam-se da guerra. Eles queriam começar uma coisa nova. Dr. José Miguel Judice, foi também um player ativo na comunicação social, já lá vão alguns anos. Como é que olha para o setor hoje em dia? Eu fui presidente de um grupo de comunicação social, mas terminei em 89, portanto, na pré-história da comunicação. E vou olhando, mas não tenho muita informação, não acompanho, aliás, não tenho entre os meus clientes próprios, que me lembro, de nenhum grupo de comunicação social, portanto, não tenho inside information, se é que se pode dizer assim. Acho que é um mercado muito competitivo, é um mercado muito difícil, é um mercado onde a necessidade de serviços inovadores, de se adaptarem ao mercado, é cada vez maior. É um mercado onde não percebo muito bem porque é que não há mais casamento entre grupos de comunicação social e empresas de telecomunicações. Quer dizer, porque hoje em dia, visto de fora, a comunicação e as telecomunicações fundiram-se completamente. Portanto, eu surpreendo-me, há de haver razões para isso, mas surpreende-me que não haja uma integração vertical a esse nível. Acho que a internacionalização é importante, é cada vez mais importante. Não adianta. Empresas portuguesas, se quiserem sobreviver com a autonomia, têm de se internacionalizar. Senão, são compradas por estrangeiros e os sócios até ficam ricos, mas não têm grandes oportunidades. E, portanto, eu acho que está a atravessar uma fase muito difícil com a crise da publicidade. Acho que há muitos jornais, muitos órgãos de comunicação social que cometem erros que deveriam não cometer. Acho que há falhas éticas, muitas vezes, ainda agora recentemente com um cliente meu, enfim, disseram notícia que alguém tinha dito numa inquirição uma coisa, tudo aquilo era mentira, portanto foi uma manipulação que poderia ter sido evitada se o jornalista tivesse falado com as partes, digamos, envolvidas, o que não fez. São erros, ninguém é perfeito, mas eu acho que, do modo geral, a comunicação social portuguesa é um pilar do Estado de Direito e, globalmente considerando, por muito que eu às vezes também não goste do que leio ou do que ouço, está no lado positivo da sociedade portuguesa, não tenho dúvidas nenhumas em afirmá-lo. Dr. José Miguel Judice, foi um prazer recebê-lo neste Direito a Falar. Muito obrigado. Certamente vamos ter a ocasião... E boa sorte para o vosso canal. Muito obrigado. E certamente vamos ter a ocasião de falar nos próximos anos, até aos 60 anos. Deus nos deve vida e saúde a nós todos. Muito obrigado. Dr. José Miguel Judice foi o convidado desta edição do Direito a Falar, que regressa de hoje a 8 dias. Aproveite esta semana.